Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar aqui mais uma vez e queria agradecer aos irmãos e a Deus, permitir que eu estivesse aqui. E queria pedir que nós fizéssemos o que a gente sempre faz, que a gente estivesse curvando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Eu separei aqui um texto para a gente conversar, mas ele de nada é se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não fizer a obra, Então eu queria pedir a você que se coloque diante do Senhor nesse momento e que você orasse comigo. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Ah, Deus, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por esse culto que o Senhor nos permitiu assistir, Pai, participar dele. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque ainda não somos perseguidos e podemos cultuar ao Senhor com liberdade. Podemos cultuar ao Senhor, meu Pai, a qualquer hora. Oh, Pai, muito obrigado. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê agora conhecimento revelado da Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor nos dê, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já separou, tendo em vista a Tua presciência, Pai. Ó Deus, que o Teu servo venha falar, meu Pai, não aquilo que eu planejei, mas aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Ó Deus, que a Tua palavra, meu Pai, alcance os corações, ó Pai, e dê frutos a 30, a 60, a 100 por um, Pai. Que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga, ó Deus, convicção de pecado, que o Senhor traga mudança de vida nessa noite. Não só para quem está aqui, mas para quem está em casa também, Pai. Pois nós sabemos e cremos que o Teu poder não se restringe, meu Pai, à geografia. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo paire, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre esse tempo que nós separamos para cultuar ao Senhor. É no precioso nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Como eu já disse, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que, sem falsa modéstia, eu creio que eu não sou digno de estar aqui. Mas eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado no meu coração. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração, dia após dia. E eu quero trazer aqui para os irmãos, para que nós possamos compartilhar, que nós possamos conversar sobre isso essa noite. E o tema da mensagem é: hoje o Senhor quer nos lembrar. Meus irmãos, eu sei que, às vezes, quando nós passamos por momentos de dificuldade, e outro dia eu estava conversando lá em casa e eu nunca vi um momento de tanta dificuldade como esse que nós temos passado. Um momento de incerteza, um momento de doença, um momento de escassez, quanto desemprego, quanta morte, quanta dificuldade, até para comprar o alimento. Então, nesses momentos, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Nós esquecemos de algumas coisas que nós ouvimos, às vezes, repetidas vezes. Mas nós passamos a viver como se isso fosse desconhecido, como se nós não soubéssemos. E hoje, meu irmão, que está aqui, no templo comigo, e meu irmão que está em casa, eu queria conversar com você sobre 3 coisas que nós esquecemos desses momentos. 3 coisas que o Senhor quer nos lembrar. E eu separei essas 3 coisas, e os irmãos vão ver no decorrer, que são coisas, como eu já disse aqui, que nós já sabemos.
mas que nesses momentos de dificuldade, nós esquecemos. Então eu queria que o irmão pensasse nesse momento, fechasse os olhos mais uma vez e falasse para a tua alma assim: o Senhor quer me lembrar que... O Senhor quer me lembrar. Essa noite o Senhor quer nos lembrar. E a primeira coisa que o Senhor quer nos lembrar é algo tão simples, que eu creio que você vai me contradizer. Você vai dizer: eu nunca esqueci disso. Essa noite o Senhor quer nos lembrar que você e eu somos a igreja dele. Essa noite o Senhor quer nos lembrar que você e eu somos a igreja dele. Não a igreja no sentido literal. Talvez em algum momento da nossa caminhada nós esquecemos do seguinte: você e eu somos a igreja do Deus vivo. Que privilégio. Que privilégio. Nós somos a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. E as portas do inferno não poderão nos vencer. Você já parou para pensar nisso? Eu vou te perguntar, meu irmão, você esqueceu disso? Talvez você vai dizer: claro que não. Mas eu digo para você: mas então por que às vezes nós agimos como se nós estivéssemos esquecido que nós somos a igreja do Senhor? Por que às vezes nós agimos como se nós não fôssemos as pedras vivas do Senhor? Meus irmãos, eu queria pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Olha só que legal, meu irmão. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja de Cristo mencionada aqui não é um templo, não é um lugar. Eu creio que todos aqui sabem isso de cor. E se talvez você que esteja aqui ou que me assiste não saiba, a igreja que é mencionada aqui não é um templo ou um lugar. A igreja que é mencionada aqui são pessoas. São pessoas reunidas com o mesmo propósito e reunidas em unidade. Meu irmão, unidade é diferente de união. Eu posso não ser unido, mas posso andar em unidade. Eu quero te dizer o seguinte: todos nós aqui temos gostos diferentes, todos nós aqui temos linhas de raciocínio diferentes, todos nós aqui talvez tem partidos políticos diferentes, times de futebol diferentes. Porém, nós estamos reunidos em unidade pelo mesmo propósito aqui essa noite. Nós estamos reunidos aqui porque entendemos
que precisamos cultuar ao nosso Deus e que isso é imprescindível para as nossas vidas. E mesmo tendo pensamentos diferentes, nós estamos reunidos aqui em unidade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, meus irmãos, a igreja em questão desse texto não é um lugar. A igreja em questão nesse texto são pessoas reunidas em unidade, assim como nós estamos aqui. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês um exemplo. Um exemplo do que é a igreja. Porque o Senhor tem colocado no meu coração que muitas vezes eu esqueço. Eu esqueço porque eu discerni intelectualmente o que é a igreja, mas às vezes eu ajo como se eu não soubesse. Isso acontece com você? Por quê? Porque eu tomo atitudes. Às vezes eu me pego tomando atitudes como se eu não soubesse. Como se eu não soubesse o que é a igreja. Meus irmãos, tem uma história, um exemplo, né, contada pelo John Piper, que eu queria utilizar aqui para exemplificar vocês. Exemplificar para vocês o que eu quero dizer. Ele diz que existia um homem que era náufrago. Esse homem naufragou no navio e ele foi o único sobrevivente desse naufrágio. Esse homem não tinha nada, ele nadou até uma ilha e ficou numa ilha deserta. A única coisa que sobrou para esse homem foi uma Bíblia. Imaginem. E esse homem, com essa Bíblia na mão, ele lia essa Bíblia durante todos os dias. E esse homem ficou nessa ilha durante 25 anos em média. Ele lia a Bíblia, e aí esse homem leu o livro de Gênesis, e ele aprendeu como Deus criou o homem, como Deus criou o mundo. E ele continuou lendo e ele aprendeu como o homem pecou e foi separado de Deus, e como o Senhor criou um plano de salvação para reconectar esse homem com Deus. Esse homem maravilhado continuou lendo, até que ele chegou no texto que a gente acabou de ler, de Mateus, capítulo 16. Esse homem vê Jesus falando dessa tal igreja. Veja bem, esse homem nunca teve contato com nenhuma igreja. E aí, imaginemos que depois desses 25 anos, um bote salva-vida navegando ali em volta dessa ilha, resgata esse homem. E aí esse homem resgatado vai para sua casa, retoma a sua vida aos poucos, e aí ele fala assim: poxa, eu quero conhecer a igreja que eu lia na Bíblia. Eu quero conhecer e saber o que é a igreja. Meu irmão, imagina se esse homem viesse aqui e perguntasse para você: onde tem uma igreja? Onde tem uma igreja que eu possa ir? Aí ele vem aqui domingo. O que será que esse homem ia sentir? Porque a ideia de igreja desse homem é a ideia bíblica. Será que ele ficaria decepcionado? Meu irmão, qual é a ideia de igreja que esse homem teria simplesmente lendo a Bíblia? Qual é a ideia de igreja que esse homem teria? Será que ele pensaria que seria um monte de pessoas sentadas, com um homem, com um microfone falando? Eu quero te perguntar, meu irmão, se você esqueceu, qual é a igreja do ponto de vista bíblico? O que é a igreja do ponto de vista bíblico? Às vezes eu me pego fazendo essa pergunta para minha alma. Isso não é uma crítica.
Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrirem no texto de Efésios 2. Eu creio que a palavra de Deus nos ajudará a responder essa pergunta. Efésios 2, a gente vai ler do versículo 13 ao 22. Amém? Ah, tem cola aqui, né? Vocês acharam rápido, né? Entendi. Amém. Vamos lá? Versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha só. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aí, meus irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele usa 3 metáforas para responder essa pergunta. O que é a igreja no sentido bíblico? E uma leitura como a gente fez, talvez possa esconder essas 3 metáforas. A primeira está no versículo 16, meu irmão. E olha só o que diz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. A palavra-chave aqui para mim é a palavra corpo. E por quê? Porque eu creio que o que Paulo está dizendo aqui é que o plano de Deus é edificar uma igreja. E aí a gente pergunta, nesse sentido, o que é igreja? Igreja é um só corpo. E um povo vivendo em um só corpo. Um povo vivendo em unidade. Meus irmãos, imagina cada um de nós aqui representando um órgão de um só corpo. E esses órgãos trabalhando em consonância, trabalhando em unidade, recebendo ordens diretas da cabeça desse corpo. O que Paulo está dizendo aqui é que qual é o sentido bíblico de igreja? É um corpo. Mas ele vai além. Eu disse que teriam 3 metáforas. E no versículo 19, ele fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí, ele responde de novo essa pergunta: o que é igreja? O que é igreja do ponto de vista bíblico? A igreja, do ponto de vista bíblico,
é uma família de Deus. É a família de Deus. Meu irmão, a igreja é a família de Deus vivendo em unidade. E a terceira metáfora, ela está no versículo 20. Na verdade, no versículo 21, ele diz assim, vou começar a ler o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. E aí, meu irmão, essa terceira metáfora, a gente pergunta, o que é a igreja do ponto de vista bíblico? É um santuário santo do Senhor. A igreja é um templo que não é constituído por tijolos, mas sim por pedras, e as pedras vivas do Senhor. Mas como funciona isso na prática, Rodney? Como isso funciona na prática? Quando nós, as pedras vivas do Senhor, estamos reunidos, nós construímos um templo para o Espírito. Meus irmãos, talvez você não tenha reparado o mistério, mas no início da mensagem eu disse para você que essa noite o Senhor quer nos lembrar. E o Senhor quer nos lembrar de quê? Eu disse em primeiro lugar, o Senhor quer nos lembrar que nós somos a igreja do Senhor. E o que é a igreja do Senhor, de acordo com esses textos que você leu? A igreja do Senhor é uma família para o Pai. A igreja do Senhor é um corpo para o Filho. E a igreja do Senhor é um templo para o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Se os irmãos repararem, a palavra-chave dessas três metáforas é a mesma. Por quê? O que é uma família? O que é um corpo? O que é um templo? A palavra-chave de o que é a igreja é unidade. Mas, Rodney, se uma igreja não caminha em unidade, meus irmãos, se uma igreja não caminha em unidade, significa que essa igreja se esqueceu o que é a igreja. A igreja, do ponto de vista bíblico, é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e um santuário para o Espírito Santo. E como nós seremos um, como nós caminharemos em unidade? Porque nós somos tão diferentes. Meus irmãos, há 2 anos atrás, nós passamos por um momento de eleições presidenciais. E foi um momento insuportável. Por quê? Porque as pessoas queriam nos impor a opinião delas, e às vezes nós queremos impor as nossas opiniões às pessoas. E isso se tornou uma batalha, e ficava discussão para lá, discussão para cá, e logo a gente vai ter que repetir, porque estão chegando as eleições aí. Eu pergunto, como nós vamos caminhar em unidade se nós somos tão diferentes? Mais uma vez, meus irmãos, a palavra de Deus nos responde. Eu queria convidar os irmãos a lerem aí João, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 22. João 17, 22. Olha só, meus irmãos, o que diz aí.
dê-lhes a glória que me deste. Jesus falando. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha aí, meus irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você quer que o mundo saiba, você quer revelar Jesus para as pessoas? Quer? Quero. Se a resposta for sim, é muito simples. Ande em unidade. Caminhe em unidade, mesmo sendo diferente. Meus irmãos, eu e a minha esposa fomos num culto há um tempo atrás. A gente foi convidado para ir num culto, um culto jovem. E a gente foi nesse culto. E chegando lá, esse culto foi organizado por jovens, né? E teve a participação só de jovens. E muitos deles estavam tão nervosos que nem conseguiam segurar o microfone. Mas aí, eu e a minha esposa, a gente ficou bastante atento no que estava acontecendo. Meus irmãos, eu quero dizer para você, muitos jovens de diferentes pensamentos, de diferentes opiniões, subiram naquele púlpito. E eles falaram de formas diferentes, eles se mostraram nervosos, mas em todos eles nós vimos a glória de Deus. Em todos eles. Uns diziam, trocavam o número do texto bíblico, outros ficavam com vergonha e não falavam nada, ficavam um tempo em silêncio. Teve um que disse assim: nossa, eu nunca tomei tanta chibatada do Senhor. E depois ele pediu perdão pelas minhas palavras. Por que, meus irmãos, isso acontece? Porque aqueles jovens, naquele momento, entenderam que eles precisavam andar em unidade. Meus irmãos, se nós quisermos revelar Cristo a esse mundo perdido, esse mundo sofrido, nós precisamos andar em unidade e nós precisamos nos amar de tal maneira que vai dar água na boca de quem está fora. Eles vão querer conhecer esse Deus que nós servimos. Mas como eles vão conhecer esse Deus se nós não andarmos em unidade? Se nós estivermos divididos, se nós estivermos ameaçados pelo medo. Igreja não é quem está aqui na frente, meu irmão. Igreja não é liderança. Igreja não é quem toca, quem canta. Não. Igreja é esse que está aí do seu lado. Olha para ele aí. Esse é a igreja. Você é a igreja. Nós somos igreja. Meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o objetivo da igreja bíblica. Nós somos a família de Deus. Lembra? Uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo, um santuário para o Espírito Santo. Nós somos a família de Deus. Igreja é se amar. Igreja é cuidar um do outro. Igreja é isso. Meus irmãos, se a igreja é a família de Deus, e nós temos uma família terrena, o que nós fazemos quando alguém da nossa família demora a nos visitar, e nós amamos essas pessoas, o que nós fazemos? Nós ligamos para ela. Por que que você está sumido? Há quanto tempo que você não vem aqui? É ou não é? A gente não faz isso.
A gente só não faz isso se a pessoa for indesejada. Se for aquele parente que tu não quer ver, ele ficar 5 anos, 10 anos sem ir na sua casa, você vai dar graças a Deus. Mas se for uma pessoa que você ama, você vai querer saber porque ela sumiu. É natural. E por que nós não fazemos isso aqui? Por que nós não ligamos? Por que nós não procuramos aquele irmão que se afastou? Que de repente não está aqui congregando conosco. Ah, Rodney, porque ele não é nada meu. Se você pensa assim, é porque você se esqueceu o que é ser igreja. E o Senhor, essa noite, quer te lembrar, quer me lembrar o que é igreja. Olha o que diz o texto de Hebreus 10, 25, não precisa abrir. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu estou usando aqui a versão ARA. Não é a versão ARA, mas eu estou aqui usando uma versão diferente da NVI. Não deixemos de congregar-nos como é de costumes de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, olha, eu não sei se o dia da volta do nosso Senhor será hoje, não sei se será amanhã, não sei se vai demorar. Eu só sei que muitos sinais estão se cumprindo. E isso significa que está próximo. Amém? Alguém aqui tem dúvida disso? Amém. E aí, Rodney? Sempre quando eu defini igreja, meus irmãos, sempre quando eu penso no que é igreja, me vem à memória o prédio onde a gente se reúne. É normal. Eu faço um link com isso. E sempre que eu aprendi o significado da igreja, o significado espiritual da palavra igreja, eu entendi que eram pessoas. Mas eu tinha dúvida de como essas pessoas, como juntar essas pessoas e como fazer essas pessoas caminharem juntas para o mesmo lugar, em unidade. Eu tinha essa dúvida, meus irmãos, para essa definição. Mas aí, eu li o texto que está em Isaías 53, 11. E é um texto que tira qualquer dúvida. Meus irmãos, abre Isaías 53, 11. Se você tiver em cima, a tradução é ao meio da revista e atualizada, a ARA. Mas se você não tiver, pode deixar essa NAA aí mesmo. Olha só o que diz o texto, meus irmãos. Prestem atenção. Aqui, o profeta Isaías estava falando, creio eu, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só o que ele disse. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías estava falando de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Meus irmãos, Jesus foi crucificado. Jesus foi moído, como diz o texto, esse texto um pouco antes, no 10, vai dizer que o Senhor moeu. Ele foi moído. Ele foi violentado. E isso é um penoso trabalho, mas esse texto está dizendo que esse trabalho deu um fruto. E qual o fruto desse trabalho? A igreja. A igreja. A igreja.
E a Bíblia está dizendo que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Isso significa o quê? Se você não esqueceu que você é a igreja do Senhor, o Senhor está satisfeito com você. O Senhor está satisfeito com você quando você é a igreja dele. Porque quando você é a igreja do Senhor, você é o fruto do trabalho penoso de Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor quer te lembrar, o Senhor quer me lembrar que nós somos a sua igreja. Igreja no sentido amplo, igreja no sentido espiritual. O Senhor quer te lembrar, se você em algum momento esqueceu, que você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Em segundo lugar, meu irmão, em segundo lugar, o Senhor quer nos lembrar, o Senhor quer nos lembrar essa noite, que Ele ainda é Deus. O Senhor quer nos lembrar que Ele ainda é Deus. Meus irmãos, só uma curiosidade. Você sabe quantas vezes a expressão não tenha medo aparece na Bíblia? Talvez você não saiba. Ó, colou, né, minha irmã? Tô brincando. 300 e... Errou. 366 vezes. Sabe por quê, minha irmã? Porque às vezes tem ano bissexto. E aí o ano bissexto tem 366 dias. É como se o Senhor estivesse dizendo para você assim todo dia: não tenha medo, 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 não tenha medo. Todo dia. Deixou uma carta para você. Uma carta. Sabe o que está escrito nessa carta? Não tenha medo. Não tenha medo. Para cada dia do ano existe um não tenha medo. E o Senhor, na sua presciência, até falou assim: não, peraí, vai ter um ano bissexto? Então vou botar mais um não tenha medo aqui. Ponto. Então, meus irmãos, o Senhor quer nos lembrar que Ele ainda é Deus. Nada mudou. Olha o que diz no Salmo 29, meus irmãos. Salmo 29, dá uma olhadinha, abre comigo, versículo 10 ao 11. Salmo 29. Olha o que diz aqui. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Sabe o que é soberania? Alguém sabe o significado dessa palavra? Soberania é como se fosse incontestável. Soberano. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. E o Senhor quer nos lembrar que Ele ainda é Deus. O Senhor quer nos lembrar que o trono dele continua ocupado. O Senhor quer nos lembrar que não houve sucessão. O mesmo Deus do passado foi o Deus lá de trás, é o Deus hoje. Não envelheceu, não perdeu poderes, não perdeu o seu amor, e a sua misericórdia
ainda se renova a cada manhã. O Senhor quer nos lembrar que Ele ainda é Deus. Olha o que diz no versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Meus irmãos, Jó constatou algo que nós sempre esquecemos. Talvez você vai falar, Rodney, mas eu não esqueço. Eu sei que Deus é Deus, mas eu te pergunto novamente, por que, se nós não esquecemos que Deus é Deus, por que que às vezes nós agimos como se tivéssemos esquecido? Jó constatou algo que a gente sempre esquece. Sabe o que Jó disse? Ele disse assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que Jó estava dizendo? Eu sei que o Senhor é Deus. Eu não esqueci. Você sabia disso? Porque, meus irmãos, quando a gente não esquece disso, quando a gente não esquece que Deus é Deus, os nossos problemas ficam tão menores, as nossas dificuldades ficam tão menores, não é? Esses males que nos assolam de forma tão cruel, ficam tão menores. Meus irmãos, se você não esqueceu que Deus é Deus, não importa a dificuldade que você tem passado. E olha, eu não estou falando isso para você de como quem não conhece a causa, porque dificuldade é o que não me falta. Se você quiser, eu distribuo para você. Mas em todas elas o Senhor tem me dado livramento. Eu tenho visto a mão poderosa do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu tenho visto. Meus irmãos, eu percebo que o inimigo, ele tem tentado introduzir uma mentira em nossos corações. E que mentira é essa? Essa mentira é capaz de abalar a nossa fé. Por quê? Para que o objetivo do inimigo é nos tornar incapazes de recorrer ao Senhor. Que mentira é essa? A mentira é que nós estamos num barco à deriva. Que nós estamos à deriva. E que somos obra do acaso. E que precisamos tomar para nós o controle das nossas vidas. Meu irmão, isso é uma mentira de Satanás. Uma mentira de Satanás. Eu vi, e o meu interesse aqui não é falar sobre política, mas eu vi as manifestações que foram feitas no 7 de setembro. E eu penso, se esse povo estivesse orando. Se esse povo estivesse jejuando. Pessoal, às vezes a gente esquece que a gente tem uma arma poderosíssima na mão. No dia que a gente não esquecer disso, ninguém segura a gente. Que arma é essa? Oração. Meu irmão, dobra o teu joelho para tu ver o que acontece. Dobra o teu joelho para tu ver o que acontece. A igreja não está do jeito que você quer? Experimenta dobrar o teu joelho para tu ver o que acontece. Rodney, mas eu já orei, o senhor não ouviu. A oração, ela não precisa ser atendida da maneira que eu quero. Quando eu oro com fé, significa que eu estou entregando ao Senhor a minha vida e o meu futuro, para que Ele faça o que Ele acha melhor, porque a vontade dEle é melhor do que a minha. Mas às vezes, a gente esquece disso. E a gente começa a agir como se não soubesse. Mas essa noite, o Senhor quer nos lembrar.
O Senhor quer nos lembrar. Meus irmãos, Satanás tem espalhado essas mentiras que nós precisamos intervir, nós precisamos lutar, porque a nossa vida está à deriva. E por essa razão, nós temos a sensação que precisamos fazer algo para tomar algumas providências. Amém? A gente fica assim achando que tem que fazer alguma coisa. E olha só, meu irmão, vamos para o Salmo 73. Porque me parece que o salmista aqui também esqueceu. Mas o Senhor lembrou. Olha o que diz o Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Meus irmãos, o salmista aqui está dizendo o seguinte, olha só. Eu sou um homem de Deus, eu caminho na direção de Deus, mas o meu irmão que não caminha está prosperando e eu não estou. Por quê? Porque o inimigo implanta essa mentira. Olha, você está à deriva, cara, não está dando certo para você não, olha aí. Todo mundo tem isso, só você que não tem. Todo mundo faz isso, só você que não faz. E o irmão que não está orando lá, que não está na igreja, não ficou doente, mas você está. Será que se Deus está no controle mesmo? Tá não, hein? Não é assim? Olha aí. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento ao Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Olha o que ele está dizendo aí, meus irmãos. E lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quantas vezes a gente não faz essa pergunta, meu irmão? Ontem eu estava vendo um filme com a minha esposa, eu esqueci o nome do filme, você sabe? Não? Esqueci o nome do filme, O Milagre do Paraíso. Milagre do Paraíso. E tinha uma personagem, que era a mãe de uma menina que sofria de uma enfermidade há muito tempo, e o médico não deu esperança à mãe, falou assim, minha senhora, o caso da sua filha não tem cura. Não tem cura. Só tem tratamento, é para ela ter uma vida melhor. E aí essa mãe perdeu a fé. Ela disse, eu vou acreditar como? E aí essa mãe marcou uma entrevista com o pastor da igreja que ela frequentava, e o pastor foi conversar com ela, e ela fez uma pergunta, pastor, tem uma pergunta para o senhor. E qual pergunta era essa? Ela falou assim, como um Deus amoroso permite que a minha filha fique doente e sofra desse jeito? É uma pergunta que eu já fiz. Confesso. Se Deus é amor, como é que minha filha está com essa doença? Você nunca fez essa pergunta? Se Deus é amor, por que eu estou desempregado? Se Deus é amor, por que eu não tenho dinheiro para comprar o que eu quero? Se Deus é amor, por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus é amor, por que o meu relacionamento não dá certo? Se Deus é amor, por que as coisas não acontecem do jeito que eu quero? Eu vou dizer para você uma coisa, sabe, meu irmão, sabe qual é a pior coisa que podia te acontecer? A pior coisa que podia te acontecer é Deus te entregar a sua própria vontade.
é a pior coisa que podia te acontecer. Pior coisa. No dia que Deus falar para você assim, toma, seja seu próprio Deus. Meu irmão, misericórdia. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa esperança não está em dias melhores aqui na terra. Até porque nós estamos vivendo como se fosse um filme que a gente já sabe o final. Você já viu? Né? Você lembra um filme que tem um final impressionante? Que quando todo mundo está assim, ó, você está assim. Você já viu? Você já sabe? Todo mundo falando, mas está difícil. Tu não sabia não, meu irmão? Sabe, eu vou te contar uma coisa. Ah, que coisa? Vai piorar. Vai piorar. A nossa esperança, meus irmãos, não está em confrontos terrenos. Não está. Não está nas autoridades. Tem gente preocupada querendo se matar. Ah, meu Deus, mas se fulano de tal assumiu o poder, não vai acontecer nada. Ah, meu Deus, mas se fulano de tal continuar, não vai acontecer nada. Ah, mas se ele perder, vai vir outro, não vai acontecer nada. Vai ficar a mesma coisa. Porque a nossa esperança, meu irmão, se você esperar isso para se sentir melhor, se você esperar isso para estar bem, pleno, você está frito. Meu irmão, devemos orar sim pelas autoridades, porque a Bíblia manda. E nós sabemos que por trás daquela autoridade existe um Deus. Nós devemos orar sim, eu não estou dizendo para ninguém parar de orar. Mas eu estou dizendo aqui que a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança está em Cristo e na sua volta. A nossa esperança está no poderio do Deus vivo. Te contaram que você precisa ter coisas para estar bem. Te contaram que você precisa se sentir seguro para estar bem. Te contaram que você precisa para estar bem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor discorda disso. Para você estar bem, você não pode esquecer que a alegria do Senhor é a tua força. Ô glória! Tem um sapatinho de fogo aqui, ó. Pegando fogo aqui. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. A alegria do Senhor é o que nos sustenta, é o que nos faz levantar da cama todo dia, é o que nos faz pegar ônibus cheio, é o que nos faz enfrentar dificuldade. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E aqui ele está dizendo o seguinte, qualquer coisa, quer dizer o quê? Até no sofrimento, glorifica a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus quando você perdeu. Glorifica a Deus quando você está triste. Glorifica a Deus quando você está deprimido. Glorifica a Deus quando você está doente. O Senhor quer nos lembrar que Ele é Deus. E o trono dele ainda está ocupado. E para encerrar, meus irmãos, que eu estou aqui prestando atenção na hora, que eu falo demais. Então, para encerrar, em terceiro e último lugar, eu queria que você repetisse isso aqui comigo que eu vou falar. Em terceiro e último lugar, para encerrar, eu queria que você repetisse comigo, o Senhor quer nos lembrar. Vamos lá, o Senhor quer nos lembrar que Ele é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer nos lembrar que Ele é o nosso Deus. O Senhor quis nos lembrar
que nós somos a igreja dele. O Senhor quis nos lembrar que ele é Deus, e o Senhor agora quer nos lembrar que além dele ser Deus, ele é o nosso Deus. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que você ouviu falar. Ele é um Deus que os teus olhos veem. Talvez você diga, Rodney, mas eu não esqueci disso. E eu te pergunto, se nós não esquecemos, por que às vezes nós agimos como tivéssemos esquecido? Por que a gente fica nervoso? Meus irmãos, se o Senhor é o nosso Deus, significa que ele é o nosso Senhor. Lá em Lucas 6,46, o Senhor Jesus vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Significa que eu não sou o Senhor de vocês. Por quê? Porque se você chama Senhor, Senhor e não faz o que ele diz, significa que você esqueceu que ele é o teu Senhor. Mas hoje à noite o Senhor quer te lembrar que ele é o seu Deus, que ele é o teu Senhor. Meus irmãos, do que temos tido medo? Da pobreza, da doença, da fome, da morte. Eu conversava hoje, a gente almoçou lá em casa e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre morte. A gente tem medo da morte. Eu também tenho, às vezes. Mas tem uma frase de John MacArthur que diz assim: a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é devolvê-lo a Cristo. Mas é difícil para nós, porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Mas espera aí, nós conhecemos. Nós sabemos o que vem depois. Quem não conhece, é quem não conhece a Deus. A quem não está em Cristo. Mas nós que estamos em Cristo sabemos o que há depois. Não sabemos? A morte é o fim para eles. Para nós, não. Amém? Certa vez, historiadores cavaram um buraco. Eu vou falar bem rapidinho. E eles estavam fazendo escavações e eles fizeram lá aqueles buraquinhos que tem um nome técnico, mas agora eu não me lembro. E eles acharam um cemitério. Eles acharam um cemitério, 2 cemitérios. Cemitérios de romanos que não eram cristãos. E acharam um cemitério dos que eram cristãos. E eles tinham o costume de, nos sepulcros, gravar algumas mensagens. E no cemitério daqueles que não eram cristãos, estavam mensagens de desespero. Olha aqui o barqueiro, estou deixando moedas aqui para que o barqueiro venha te buscar. Porque eles acreditavam assim, que o barqueiro vinha e pegava a alma da pessoa e que levava para o mundo dos mortos. Olha, eu vou deixar moedas para que o barqueiro te leve. Olha, mensagens de desespero. Mas no cemitério dos cristãos, não. Haviam mensagens de esperança. Olha, meu irmão, até breve. Até breve. A despedida é momentânea. Por quê? Porque quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Meu irmão, nós nos apavoramos diante das doenças, das mortes. Não é verdade? Nos apavoramos. Eu não sou diferente. Mas por que isso acontece? Porque a gente se esquece que Deus é o nosso Deus. A gente se esquece
que a nossa vida está no controle de Deus e nunca saiu. Meu irmão, nós ficamos apavorados, da mesma forma que Saul e o povo de Israel estavam apavorados diante de Golias. Qual é o Golias que se erigiu na sua vida? A gente fica apavorado, mas qual é a solução para isso, Rodney? A solução é lembrar que Jesus é o teu Deus. E se você crê nisso, o que pode fazer o homem? Meu irmão, o Senhor quer nos lembrar, em terceiro lugar, que Ele é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou te pedir para ficar de pé. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça. O pessoal do louvor, se quiser se adiantar, feche os teus olhos, meu irmão. Curva a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Nesse momento, nós vamos orar. Ah, Deus, obrigado, Pai, por cuidar de nós. Obrigado por nos lembrar que o Senhor tem sido nosso Deus. Obrigado, meu Pai, por nos lembrar que nós somos a Tua igreja, Pai. Obrigado por nos lembrar, Pai, que o Senhor é Deus. E não importa aquilo que aconteça aí fora. Nada saiu do teu controle. Ó Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. E queremos pedir, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa. Eu não sei se há alguém aqui no templo ou se há alguém em casa nos assistindo. Alguém que porventura esqueceu, Pai. Esqueceu da Tua provisão, esqueceu do Teu amor, da Tua misericórdia, esqueceu do Teu perdão, esqueceu da Tua verdade. Ó Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor visite essas pessoas agora, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá quebrando barreiras espirituais. Que o Senhor vá quebrando, Pai, ó Deus, todas as cadeias, Pai. Que o Senhor vá quebrando, meu Pai, ó Deus, toda obra contrária à Tua obra, Pai. Toda obra contrária à Tua palavra. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, Senhor. Corta, ó Pai, lança fora todo medo. Ó Deus, que a Tua igreja seja desperta para o Senhor. Desperta, Pai, que haja um avivamento, Senhor. Que haja um avivamento aqui na Igreja Batista Palavra Viva, Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo. Ó Pai, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor já fez no passado. O Senhor é o mesmo Deus, Pai. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, seja na vida do nosso pastor, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja na vida da liderança. Ó Pai, desperta a Tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles se lembrem que o Senhor ainda é o Deus deles. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, ser com cada um de nós, Pai, que essa noite não seja, Pai, mais uma noite, que seja a noite que o Senhor fez, e que nós possamos dar graças a Deus por fé, porque sabemos que o Senhor é aquele que faz muito mais daquilo que nós pensamos, ou sequer imaginamos. Amém? Eu queria agradecer aos irmãos por esse momento. Eu queria pedir ao Senhor que você, meu irmão, tenha uma ótima semana, que você seja abençoado pelo Senhor e que você faça a diferença onde você estiver, porque você é a igreja do Senhor.